Seja bem-vindo à parte 2 e nessa aula eu vou falar sobre como desenvolver vocabulário dentro da menor melódica. E aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você imediatamente clicar e acessar os PDFs tanto da aula 1, que você já assistiu, quanto dessa aula aqui. E o estudo da menor melódica que a gente vai trabalhar hoje é esse aqui, ó. Primeira coisa que você vai precisar dos acordes de referência para menor melódica, a gente vai fazer isso em Dó. Então, vai ser Dó menor sexta o acorde, né? Então, tá aqui a primeira região. A segunda região você vai fazer aqui, só que você vai tocar, sua região de ação é daqui para trás. Depois você tem o mesmo acorde, só acrescentando essa nota, só que aqui agora daqui para frente, tá? Depois você tem esse acorde. E por último, esse aqui. E a primeira linha desse estudo é assim. Agora vamos ver passo a passo como é que conecta essas regiões. Então a primeira região está aqui o acorde e a segunda está aqui. Vamos ver como é que conecta, ó. Agora, eu vou conectar nesse Dó. Então, este Dó aqui é que vai acontecer a conexão da região 1 com a região 2 da menor melódica. E aí, isso acontece através de quê? De repetição, ó. Eu repeti o mesmo dedo, ó. Mesmo dedo. Tô na região 2. E agora? Eu vou passar agora nesse Si e vai acontecer através de repetição de novo, ó. Era para ser com o dedo 3 e eu repeti o dedo anterior. Já estou na região 3. Então ele finaliza aqui, né? É o finalzinho da última linha. Toco o Dó. E agora a primeira nota dessa segunda linha é aqui nesse Mi bemol, ó. A gente vai partir daqui, ó. Aqui, nesse Fá, vai acontecer a conexão da região 3, desse acorde de referência, com a região 4 desse acorde de referência. Então, ó, cheguei na região 4. E como que eu chego nela? Através de extensão. Ó. Fui pegar com o dedo mindinho a nota da outra digitação. Pronto, já estou na 4. Aí eu sigo. Aqui, ó. Vou passar para a região 5, exatamente nesse Dó aqui, ó. E como que eu vou fazer essa conexão? Através de extensão de novo, ó. Fui buscar lá na outra digitação através da extensão. Eu estou agora na última digitação, na digitação 5. E vou fazer, parar nesse Si e acabou essa linha. Então, revisitando essa linha toda do início, ó. Começa aqui na região 3. No Fá, por extensão, eu chego na região 4. E no Dó, por extensão, eu chego na região 5. A terceira linha vai começar aqui, ó. Na quinta região, nesse acorde de referência. E agora, nesse Ré, eu vou
fazer a conexão de volta com a região 4 através de extensão de novo. Ó. Eu estiquei. Vou buscar lá a nota da região 4. E de novo, por extensão, eu vou buscar a região 3 aqui. Ó. Vou buscar ela aqui, ó. Nesse Mi bemol aqui. E eu já estou na região 3. Finalizei essa linha. Então, tocar essa linha de novo toda, ó. De novo. Por extensão, cheguei na região 4. Por extensão, cheguei na região 3. E agora, na última linha, eu vou fazer a passagem da linha anterior para essa. Esse aqui foi o final da linha anterior. E aí a gente conecta a primeira nota dessa última linha, já acontece uma conexão por extensão. Aqui, ó. Essa nota é a conexão do finalzinho da linha anterior. Agora eu vou estender o dedo até a região 2 no Sol e eu já estou nessa outra região. Então, estiquei, extensão, estou na região 2. E agora sim, essa é a primeira nota dessa linha que está aparecendo para você. E aí, a gente vai, ó. Agora vamos devagar, ó. Já chegou aqui por extensão e aí eu vou. Agora, esse Dó que está aqui, ele, nessa região aqui, ele seria tocado com o dedo 2, né? Então, só que aí eu vou fazer o quê? Eu vou trocar. Eu vou tocar ele com o dedo 3. Quando eu faço isso, eu mudo a digitação. Quando eu faço isso, eu estou na região 1 de novo. E como que eu fiz essa troca? Em vez de tocar com o dedo 2, eu toquei com o dedo 3. Ou seja, é uma substituição. Repara que agora, em vez de tocar a nota com o dedo que é responsável pelas notas mais graves de cada corda, eu toquei com o dedo que é responsável pelas notas mais agudas. Fazendo isso, eu mudo a região. Então, e agora eu vou finalizar com 1. Então essa linha toda ficou. Então o que acontece? Agora vamos retomar aquela conversa. Como é que a gente vai resolver o acorde meio diminuto com esse vocabulário da menor melódica? Você vai ver o seguinte, que o acorde meio diminuto, na primeira inversão, se por exemplo eu tenho um Ré meio diminuto, e eu tenho esse Ré meio diminuto com baixo na terça dele, ou seja, com baixo em Fá, ele na verdade vai ser um Fá menor com sexta, ou seja, o acorde da menor melódica. Então, toda vez que você tiver um acorde meio diminuto, se você aplicar o vocabulário da menor melódica um tom e meio acima, que é essa relação que está acontecendo aqui agora, esse vocabulário menor melódico vai funcionar. Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos rebater isso para Dó menor. O Lá meio diminuto, se eu tenho um acorde Lá meio diminuto, a primeira inversão dele vai dar um Dó menor com sexta, que é exatamente o acorde que a gente está fazendo aqui e que a gente aplicou o estudo.
Então agora eu vou tocar aqui um Lá meio diminuto, ó. E agora eu vou tocar o estudo, ó. Ou seja, tudo que você souber sobre menor melódica vai se aplicar. Se você tem um acorde meio diminuto, você aplica um tom e meio acima, o vocabulário da menor melódica. Agora, e sobre o acorde 7 alterado? O que é o acorde 7 alterado? É o acorde de sétima, que pode ter nona menor, pode ter nona aumentada, pode ter quinta diminuta e pode ter quinta aumentada. Qualquer uma dessas tensões ou combinações dessas tensões. E esse acorde aqui, você aplica o vocabulário da menor melódica meio tom acima. Eu vou te explicar agora aqui na guitarra. Pensa no seguinte, eu tenho aqui um Si com sétima e quinta aumentada. É um acorde alterado, certo? Ele poderia ter nona menor, poderia ter nona aumentada, poderia ter quinta diminuta, todas essas tensões. Vou pegar esse acorde aqui, Si7, quinta aumentada. Uma das tensões possíveis também é a nona menor, como eu falei. A nona menor está aqui. Mas a nona menor também, se eu colocar a nona menor no baixo, ela estaria aqui. Se você fizer isso, colocar essa nona menor no baixo, você tem o quê? Um acorde menor com sexta. Mas esse acorde menor com sexta, eu posso encarar ele como um acorde alterado com a nona menor no baixo. Ele tem as mesmas notas. Então, ele é um acorde menor com sexta. Ou seja, o vocabulário do menor com sexta, que é a menor melódica, vai caber nesse acorde desde que você faça meio tom acima. Então, no caso aqui, o Si7 alterado, se eu aplicar Dó menor melódico, vai funcionar. E adivinha, o estudo que a gente desenvolveu aqui, que eu te ensinei nessa aula, é sobre Dó menor sexta. Então, eu vou aplicar o estudo sobre um Si7 alterado. Então, vamos ver como é que fica? Ó, vamos lá. Si7 alterado. Tocar o estudo na íntegra. Ó. Agora, eu vou tocar ideias fragmentadas desse estudo, não na ordem. Ó. Como funciona bem. Agora olha só que loucura. Eu sei que o meio diminuto eu aplico o vocabulário da menor melódica um tom e meio acima. E o alterado eu aplico o vocabulário da menor melódica meio tom acima. Então se eu tenho, por exemplo, agora um Ré meio diminuto e um Sol 7 alterado resolvendo num Dó menor 7, 9, eu tenho aqui o quê? Um 2, 5 menor, para resolver no menor. Que é um problema de muita gente. Pô, como é que eu toco isso aí? Nunca dá tempo de fazer nada. Olha só. Para esse Ré menor, eu vou usar o vocabulário de Fá menor melódico, que está um tom e meio acima. Para esse Sol 7, eu vou usar o vocabulário de Lá bemol
menor melódico, que está meio tom acima, ou seja, o meio diminuto um tom e meio acima e o alterado meio tom acima. E esse acorde menor aqui, eu vou usar o vocabulário aprendido na primeira parte dessa aula, ou seja, o vocabulário maior no relativo dele, no caso mi bemol. Então olha só como que fica. Eu vou fazer o seguinte, para o ré meio diminuto, eu vou pegar o vocabulário que a gente aplicou aqui nessa região de dó no estudo, que foi só que eu vou rebater isso aqui para ré meio diminuto, que eu tenho que usar fá menor melódico. E aqui é dó menor melódico. Então vou arrastar para fá. Fá menor melódico. E agora eu vou usar a mesma ideia. E para o sol 7 alterado, eu vou usar lá bemol menor melódico. E eu vou pegar essa parte do estudo aqui, ó. Então vem aqui o estudo, ó. Agora, vendo esse acorde. Só que aqui é dó menor. Eu vou trazer para lá bemol e vou fazer a mesma coisa. Então eu tenho para fá menor melódico essa ideia. E para lá bemol menor melódico, a ideia que está dentro do estudo. E depois para o dó menor, eu vou usar mi bemol maior. E eu vou usar o estudo 1 que a gente fez na primeira parte, lembra? Então, ó. De novo, ó. E agora eu vou aplicar isso numa música chamada Stella by Starlight, que é uma música desafiadora, que muita gente tem dificuldade, mas que está recheada de 2-5-1 maior, 2-5-1 menor. Basicamente é isso. E acorde alterado. Eu vou aplicar então aqui agora somente o vocabulário do acorde maior e o vocabulário do menor melódico que você aprendeu na parte 1 e na parte 2 desse vídeo. Saca só. Esse é o método DNA. É o método que eu desenvolvi para resolver a minha vida e que hoje ajuda tantas outras pessoas. É verdade, o método DNA ele surgiu para resolver o meu problema, porque eu fui um cara que eu comecei a tocar, em suma, na minha família ninguém toca profissionalmente. Eu acho que até onde eu conheço sou o único cara que toco profissionalmente na minha família. E isso realmente foi um desafio. Eu tive que buscar ajuda com outras pessoas. Estudei pra caramba, porque minha família achava que isso aí não veste camisa. Em suma, aquelas coisas que talvez você tenha passado aí na sua vida também. Se você é músico profissional ou se você não é, mas se você tá aqui, sinal de que a música te pegou faz tempo, né? E mesmo se você não for músico profissional, com certeza esse bichinho da música continua te roendo por dentro, você quer resolver isso de alguma forma, isso faz seu coração cantar.
assim como fez o meu. E eu achava que eu não podia dar errado, então eu estudei pra caramba, corri atrás e para realmente ser um bom profissional e me destacar na minha profissão, por conta de não ter opção, né? Na minha família não tinha nenhuma referência. E eu estudei, fiz Unirio, eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz Unirio, estudei, fiz a faculdade, corri atrás para fazer aula particular, em suma. Dei meu jeito. Estudei pra caramba, me formei, ganhei uma bolsa, fui pra Suécia, estudei na Suécia. E quando eu voltei pro Brasil, depois de ter me formado na Unirio, de ter estudado na Suécia, eu vou participar de um workshop no Rio de Janeiro e de improvisação. E quando eu fui improvisar, o cara falou, na verdade não era um workshop, era uma oficina, né? Que acontecia com frequência. E quando eu fui improvisar, o cara interrompeu o meu solo e falou assim: Thiago, é notório que você sabe teoria, dá pra ver aí que você sabe o que acorde que dá pra usar menor melódica, dá pra perceber que você quer usar a menor melódica, que você quer usar o Dom Din, mas seu som não passa de 1 metro. E aquilo foi um tapa na cara muito grande, e ele tinha razão, porque de fato eu era um músico que tinha experiência de teoria, eu conhecia teoria, eu sabia o que usar, eu tinha estudado aquilo, mas aquilo não virava música na minha mão. E eu não sei se você passa por isso. E o que acontece? Aquilo me deixou sem dormir, a verdade é essa. E eu fui procurar descobrir o que estava acontecendo, porque dali para frente, aquele foi o dia do basta para mim. Eu não aguentava mais aplicar escalas e não consegui fazer música. E dali para frente eu percebi que o caminho não era saber escala. O caminho para improvisar não era saber escala, nem saber arpejo, era mais do que isso. E eu fui procurar saber com os mestres o que eles falavam, porque eu já tirava os solos. E quando eu digo mestre mesmo. É o Bill Evans, os caras que são as referências mundiais, são gênios que marcaram história na música, na improvisação, no jazz. O Chick Corea, o Bill Evans e tantos outros, Gary Burton, todos esses caras. Eu procurei não só agora tirar o que eles tocavam, mas procurei entrevistas, entender o que eles falavam sobre música. E aí teve uma sacação do Bill Evans que virou a chave para mim, que foi quando ele falou assim: para você aprender jazz, você tem que se concentrar em uma parte que você esteja treinando de uma forma muito consciente, com muita energia, com muita concentração consciente, até que isso se torne secundário e subconsciente. E aí eu fui pesquisar sobre isso e descobri que a nossa parte consciente do cérebro processa as informações a 40 bits por segundo, enquanto o subconsciente processa as informações 1 milhão de vezes mais rápido. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, quando a gente vai dirigir, quando a gente vai fazer as coisas. E aí foi a sacada que virou a chave para mim. Eu comecei a desenvolver esse método para resolver a minha vida. E eu comecei a bolar estudos e comecei a aplicar em mim. E começou a dar certo. Obviamente não começou a dar certo no outro dia, né? Foi coisa de meses de pesquisa. Mas o mais interessante é que eu tive resultado muito mais rápido do que quando eu estava só praticando as escalas, que já tinha anos que eu fazia isso e não tinha resultado. E eu comecei a aplicar isso e começou a dar certo, e o DNA da improvisação nasceu daí para resolver a minha vida. E depois disso eu falei, por que não compartilhar isso com as pessoas? Por que não transformar isso numa metodologia? Comecei a ensinar isso e hoje tem literalmente centenas de pessoas que são alunos do método, que já aplicaram esse método, sem falar nas milhares de pessoas que acabam sendo alcançadas através dos conteúdos gratuitos que eu posto sempre nas redes sociais, no YouTube principalmente, no Instagram, ou seja, em todas as redes sociais, tem milhares, dezenas de milhares de pessoas que acabam sendo alcançadas por essa metodologia, e você é mais um. E eu espero que isso faça a diferença na sua vida. E para finalizar essa aula, eu quero deixar aqui um contato de WhatsApp da equipe para saber como é que foi. Eu quero ouvir de você. Como que foi você participar dessas 2 aulas
e como que foi esse material chegar para você, como que foi essa visão diferente. Eu quero ouvir você também, porque eu não quero só falar, eu quero que você também tenha voz. Então tá aqui, ó, o telefone de WhatsApp da equipe para você mandar mensagem, que eu quero te conhecer. É isso então, gente. Chegamos aqui ao final. Não esquece de baixar o PDF aqui. Se você já fez, beleza. Se você não fez, clica aqui na descrição do vídeo, tem o PDF para você baixar. Você vai clicar, vai direto para o PDF. Você baixa ele, imprime, faz o que você quiser. É seu, presente. E use e abuse desse material e a gente se vê na próxima.